Capítulo 2517 Questões de confiança, parte 1. O que você quer dizer? Morou perguntou. Os adultos que acompanham as crianças aceleram seu próprio envelhecimento também. Além disso, não faria sentido dar a elas cadeiras de mago para brincar se os monstros não se importassem com as crianças. A garganta de Kila estava seca, mas sua voz estava firme. O que nos leva ao próximo ponto. Faluel disse. Viemos aqui na esperança de que os sujeitos de teste de Glemos fossem mais como Echidna e menos como tipos. No entanto, não há sentido em poupar suas vidas e dar-lhes um refúgio seguro se eles se comportam como monstros comuns. O que encontramos aqui não significa nada sem contexto. Pode ser uma maneira de abater os fracos com uma pitada de misericórdia, assim como pode ser um playground para crianças cujos corpos permanecem intactos mesmo longe do geyser de mana. Suas palavras fizeram os outros suspirarem de alívio e ficarem tensos ao mesmo tempo. Por isso estamos presos no momento. Não apenas porque ainda não encontramos a localização exata do laboratório secreto de Glemos, mas também porque não temos ideia do que fazer quando o encontrarmos. Não vou arriscar nossas vidas mostrando misericórdia e contenção para com criaturas que podem não merecê-las. Com base no que vimos durante os ataques, vamos lutar contra uma população inteira de monstros revertidos, alguns dos quais conseguiram evoluir. Além disso, estaríamos lutando em sua própria cidade, onde eles têm a vantagem de jogar em casa, qualquer que seja a linhagem do tirano deixada como legado, e os deuses sabem quantas armas mortais estão à disposição deles. Concordo. Moroka sentiu. Primeiro, temos que encontrar um ponto de acesso. Depois disso, temos que nos infiltrar na cidade deles e determinar se uma negociação é possível e se eles ao menos merecem uma. Só então poderemos bolar um plano. Se eles não são nada além de belicistas sanguinários, podemos alertar o conselho e invadir o complexo subterrâneo. Ainda podemos reivindicar meu legado de linhagem porque quem encontra fica com ele. Ele quer dizer que, ao descobrir o esconderijo dos monstros, fornecer ao conselho um ponto de acesso, reconhecimento e informações sobre os números e formações do inimigo, podemos defender o direito de nascença de Moroka aos despojos de guerra. Ajatar revirou os olhos, frustrado. Foi o que eu disse. Só que com muito menos palavras. O tirano disse com um bufo. Não há direito de reivindicação na política, seu nanico. As palavras do Drake saíram em um rosnado baixo. Se nossas reivindicações não tiverem fundamentos sólidos, corremos o risco de ser roubados. Você quer dizer que corro o risco de ser roubado? Moroka respondeu. Tanto faz. Agora vamos retomar nossa busca até Nalrond Fria voltarem. Não podemos chamá-lo sem o risco de expor sua presença e ainda temos que encontrar uma pista de como entrar. O grupo se espalhou novamente, mas não importa o quanto eles procurassem, eles só encontravam mais evidências de brincadeiras infantis. Vamos tentar isso. Lid fechou os olhos enquanto constantemente invocava solos através do link mental. Ainda havia estática, mas quanto mais ele se aproximava da posição dela, mais alto o som ficava. Ok, ela está bem abaixo de mim agora. Ele tinha encontrado um ponto onde quase conseguia ouvir fragmentos de palavras de vez em quando. Uma pena que quase uma só funciona para armas nucleares e granadas. Preciso que Nalrond se aproxime cerca de meia hora após a partida. O Rezário Fria reapareceram. É tão profundo quanto enorme. Nalrond disse assim que o grupo convergiu para sua posição. Passamos esse tempo todo apenas circulando em volta do complexo subterrâneo para determinar seu tamanho e estávamos longe de terminar quando saímos. De que tamanho estamos falando? Perguntou Lith. Você se lembra do laboratório do lixo de onde mineramos nossa prata? O Rezar perguntou, obtendo um aceno de cabeça em resposta. Maior. Isso não é tudo. Fria disse. O lugar inteiro está transbordando de mana a ponto de cegar visão de vida com base no que você me disse. É semelhante a Kula. O poder do geyser de mana está preso e focado na cidade. É por isso que não podemos vê-lo de cima.
Precisávamos chegar bem perto para distinguir as runas dos conjuntos, mas havia muitas e elas eram brilhantes demais para serem compreendidas sem olhos excepcionais. Ela enfatizou a última palavra enquanto olhava para Lith. Ótimo, então você basicamente não descobriu nada útil. Morok bufou. Por que você pelo menos não terminou de explorar? Deve haver um túnel em algum lugar que podemos usar para descer lá. Por que eu estava surtando? Fria cruzou os braços. Depois de passar tanto tempo na escuridão completa e testemunhar matrizes poderosas o suficiente para nos destruir, comecei a entrar em pânico. Você pode ir com Elrond em seguida se achar que pode fazer melhor. Não precisa ficar na defensiva, irmã. Morok levantou as palmas das mãos. Eu ouço você. Entre Kula, as minas de Feimar e os laboratórios de Glemos, já estou farto de cavernas para duas vidas despertas. Eu também. Kila estremeceu ao lembrar de todas aquelas aventuras. Não pelo perigo que ela havia enfrentado, mas porque esta era a primeira vez que Floria não estaria com ela. Eu também sinto falta dela. Lith deu um tapinha no ombro de Kila. Ainda assim, sou o candidato perfeito para a missão. Graças ao meu link com o rastreador, posso receber todas as informações de que precisamos apenas chegando perto. Além disso, com meus olhos, posso ler runas melhor do que um humano. Ele fez seus 5 olhos extras se abrirem para esconder a aparição de Minadion. Se encontrarmos um ponto de acesso, vou entrar sozinho. Você descobriu outra habilidade de linhagem. Como isso, não importa. Por favor, continue. Morok estava realmente curioso sobre a suposta mais nova habilidade de linhagem de Lith. Afinal, os múltiplos olhos de Tiamat e Tirano derivavam da evolução de seus respectivos lados humanos. Morok esperava que as duas espécies compartilhassem similaridades o suficiente para que ele pudesse desenvolver as mesmas habilidades de Lith ou pelo menos usá-las como uma pista para descobrir as suas próprias. No entanto, ele engoliu a pergunta, sabendo que na melhor das hipóteses Tiamat se recusaria a responder e na pior das hipóteses Lith mentiria descaradamente para Morok. Solos estava com ele muito antes de Salark entrar em cena, então a história sobre ela ser uma aprendiz do Overlord é besteira. Eu ainda não sei quem ela realmente é ou para onde todos, exceto eu e a Jatar, vão de vez em quando. Se seu novo poder for sequer próximo em poder de dominação ou olhos de dragão, ele não me contará nenhum dos dois sem um bom motivo. Minha única pergunta é por que Kila sabe e ainda assim se recusa a me contar qualquer coisa sobre Lith. Sou eu com quem ela vai se casar, mas são os segredos dele que ela guarda. Morok resmungou interiormente, colocando tais pensamentos em segundo plano pela enésima vez. Toda vez que Kila ia à lua ou à torre para ajudar Lith a forjar uma nova peça, ela deixava Morok para trás sem dar desculpas ou mentir. Ela apenas dizia, não posso te contar, então, por favor, não me pergunte. Não quero escolher entre minha melhor amiga e meu noivo. Sim. Lith respondeu, mentindo descaradamente com uma facilidade que causou arrepios em quem sabia a verdade. Enganou a Jatar e não dissipou as suspeitas do tirano nem um pouco. Capítulo 2518 Questões de Confiança, Parte 2. No entanto, isso será apenas uma peça lateral para entrar. Nesse ponto, recuperarei meu rastreador enquanto meus demônios coletam as informações de que precisamos para definir nosso próximo curso de ação. Com o tempo, sou um exército de um homem só e posso conjurar almas suficientes para cobrir uma área enorme em um tempo razoável. Enquanto teríamos que dar tudo de nós para nos movimentar sem sermos vistos, meus demônios podem se esconder nas sombras e se deixar levar pelos monstros. Além disso, o vínculo que compartilho com eles não pode ser detectado por sentidos místicos, como os olhos malignos ou visão de vida e nos permite trocar informações em tempo real. Vou dar um olho a cada demônio e se eles sequer suspeitarem que foram descobertos, posso simplesmente dispersar sua energia e recuperar a alma antes de dar a ela um novo corpo. É um plano excelente. Faluel e a Jatar concordaram. Há muito poucos de nós para cobrir uma estrutura do tamanho que Elrond descreveu e não temos ideia se os filhos de Glemos desenvolveram habilidades que detectariam nossos feitiços ou ligações mentais.
Ali tem muitos demônios, eles são furtivos e, o mais importante, são descartáveis. Mesmo que Lit seja exposto de alguma forma, ele pode apenas fortalecê-los e sacrificá-los para cobrir sua retirada. Exatamente o que pensei. Lit disse. Nalrond, assim que eu encontrar um ponto de entrada e romper a barreira, preciso que você fique do outro lado. Não sei o quão fundo iremos e se Glemos deixou para trás matrizes de compressão de espaço. Até que eu tenha certeza de que posso simplesmente viajar por meio do teletransporte espiritual até a superfície, você é a única maneira que tenho de me infiltrar, caso eu descubra o que precisamos ou seja descoberto. Você entendeu? O Rezar assentiu, sentindo-se orgulhoso de ser útil pela primeira vez. Só uma pergunta. Você tem medo de espaços confinados? Não. Por quê? Lit perguntou enquanto Nalrond agarrava sua mão com força e de repente o chão abaixo dele se transformou em uma poça de lama. Mogar passou de brilhante quente para escuro e úmido em um segundo, dando a Lit a impressão de estar tão fundo no mar que a luz não o alcançava mais. O chão liquefeito grudou nele como uma segunda pele, exercendo uma pressão delicada, mas constante. Lit podia sentir algo gelatinoso pressionando contra suas narinas e instintivamente prendeu a respiração. Foi preciso pura força de vontade para reprimir o impulso de nadar para cima e lembrar que havia pedido por isso. Sua mão com garras apertou a de Nalrond, esperando por instruções, mas o Rezar ficou parado e apertou a de Lit em troca. Suas longas garras bateram no antebraço do Tiamat no que parecia código Morse. Porque ele não, droga, esqueci que Nalrond não é um desperto. Lit estabeleceu elo mental, permitindo que eles se comunicassem. Demorou bastante. O Rezar disse. Você esqueceu que eu não sou um desperto, já que todos os outros já são. Bem, foi uma pergunta retórica. Nalrond cortou a mentira de Lit. Respire normalmente ou você nunca vai durar até o complexo subterrâneo. O Tiamat tentou e falhou inúmeras vezes, mas não porque a habilidade da linhagem do Rezar fosse falha. Quanto mais tempo Lit ficava no subterrâneo, mais sua paranoia corria solta. Visão de vida e fogo, não viu nada além de Nalrond, deixando cego e surdo. A sensação de estar cercado por centenas de quilos de rocha e lama sem nenhuma ideia de onde estavam os altos e baixos o oprimiu. Lit estava à mercê completa do Rezar, e se por qualquer razão Nalrond retirasse sua proteção, Lit respiraria pedrinhas, vermes e todos os tipos de insetos. Um instante de pânico seria mais do que suficiente para matá-lo enquanto ele estava ocupado demais lutando pela sobrevivência para se defender. Se ao menos Solos estivesse aqui, eu poderia deixá-la manter uma dobra pronto enquanto eu foco em Nalrond. Não acredito que sua linha de pensamento descarrilou quando ele percebeu quão pouco ele realmente confiava no Rezar, apesar de tudo que eles tinham passado juntos. Calma, velho. Lit queria respirar fundo para aliviar seus pulmões em chamas, mas ainda não conseguia reunir coragem. Nalrond sabe sobre a Torre Solos. Se ele quisesse me ferrar, ele já teria feito isso, mas somente quando os olhos de Minadion se fixaram na assinatura energética do resto do grupo, dando a Lit as coordenadas dimensionais de que ele precisava para uma fuga rápida, ele conseguiu relaxar. Uau! Estou profundamente ofendido. Nalrond disse depois de perceber quanto tempo Lit levou para respirar pela primeira vez no subterrâneo. Quantos planos de contingência você preparou antes de confiar em mim? Seus pensamentos exalavam tanto sarcasmo que Lit conseguia ouvir as aspas no ar. 3. Posso voltar ao meu tamanho normal, posso usar o teleporte e posso explodir meu caminho para cima. Obrigado pela sua honestidade. Agora mantenha os olhos de Menadion em mim e faça o que eu faço. Nalrond começou a se curvar lentamente em direção aos pés, como se fosse se alongar. Então, ele focou sua aura na frente deles e enfraqueceu a parte de trás, retornando só a um estado semissólido. Ele esperou que Lit assumisse a mesma posição antes de dar um chute suave que os impulsionou para frente de uma forma não diferente de como se estivessem no oceano. Não havia ar no subsolo, então parte da habilidade da linhagem de Rezar consistia em manter uma pequena porção da terra acima deles líquida e fazer o oxigênio viajar até ele por osmose.
Uma vez coletado o suficiente para uma respiração, ele passaria metade para Lit por meio de contato físico. O elemento ar mantinha as bolhas de ar comprimidas, enquanto o elemento água extraía a umidade do solo para cobrir as bolhas como uma espessa camada de água. A pressão impediu que o ar se quebrasse em bolhas menores e inúteis enquanto se moviam pelo funil de lama, enquanto viajavam da superfície para o rezar. A camada de água capturou a poeira e as impurezas ao longo do funil e foi eliminada antes que as bolhas entrassem no nariz de seus alvos. Nalrond enviaria metade do ar conjurado para o Tiamat e descomprimiria as bolhas ao atingir suas respectivas narinas, enchendo-as com ar fresco. Tanto o movimento quanto a respiração eram necessários para manter um ritmo preciso. Nalrond manteve-o lento e regular até Lit pegar o jeito antes de acelerar as coisas. Um erro do primeiro levaria Lit a bater no solo ainda macio e permanecer preso, forçando Nalrond a parar também devido à lacuna de massa. Um erro do último, no entanto, foi muito pior. Lit não inalava nada, deixando seus pulmões vazios e dando a ele a sensação de que estava sufocando. Ambas aconteceram algumas vezes e, embora desacelerar não fosse um problema, Lit arriscava um ataque de pânico toda vez que bagunçava o ritmo da respiração. Perder uma bolha de ar significava começar a engasgar, seguido por uma tosse violenta que esvaziava ainda mais seus pulmões já em chamas e tornava mais difícil se recuperar a tempo para a próxima bolha. Lit conseguiu recuperar o ritmo respiratório correto sem a necessidade de uma superfície de emergência, apenas graças à sua disciplina mental e à ajuda de Nalrond. Continua no próximo vídeo.